Ser ignorado é uma das experiências humanas mais silenciosamente dolorosas que existem, e Maquiavel entenderia isso melhor do que qualquer outro pensador. Para ele, ser ignorado não era apenas uma questão emocional, era um sintoma claro de falta de estratégia, de ausência de presença e de desconhecimento do jogo social. Quando alguém passa despercebido, não significa que seja menos inteligente, menos capaz ou menos digno. Significa apenas que ainda não aprendeu como o mundo realmente funciona. E Maquiavel, ao observar os governantes, cortesãos e cidadãos comuns de sua época, percebeu algo que continua brutalmente verdadeiro hoje. No teatro da vida, quem não ocupa espaço é tratado como figurante. O problema é que a maioria das pessoas tenta conquistar a atenção da maneira errada, acreditando que ser gentil, útil e disponível deveria, por si só, fazer os outros perceberem seu valor. Mas a realidade, Maquiavel diria, é mais fria do que isso. Na visão maquiavélica, não existe neutralidade social. Ou você impõe sua presença, ou o ambiente te empurra para o canto. A sociedade não busca automaticamente pelos mais inteligentes, nem pelos mais esforçados. Ela se orienta por sinais, por aparências, por percepções rápidas. E é justamente aí que o homem comum, como Maquiavel chamaria, acaba falhando. Ele acredita que basta ser bom. Basta trabalhar direito. Basta ajudar. Basta ser agradável. Só que, no mundo real, bondade sem força vira submissão, utilidade sem limites vira abuso e presença excessiva vira invisibilidade. É duro, mas é verdade. Quem tenta agradar todo mundo se torna irrelevante para todos. Maquiavel observava esse fenômeno nas cortes italianas, onde homens inteligentes, bem-intencionados e competentes eram ignorados, enquanto figuras calculistas, estrategistas e conscientes da própria imagem dominavam as atenções. Ele notou que não basta ter valor, é preciso comunicar esse valor. Não explicitamente, mas estrategicamente. Não exibicionismo, mas presença. Não arrogância, mas intenção. O erro de quem sofre por ser ignorado é assumir que os outros, por alguma sensibilidade interior, vão perceber quem você é. No entanto, na prática, ninguém percebe o que não é mostrado. Ninguém respeita o que não se impõe. Ninguém valoriza o que está sempre disponível, esperando ser visto. E isso se repete hoje, de formas ainda mais intensas. No ambiente de trabalho, você pode ser o que mais entrega resultados, e mesmo assim ser menos ouvido do que o colega que sabe entrar na reunião com postura e timing. Nos relacionamentos, você pode ser a pessoa mais paciente, presente e carinhosa, e mesmo assim ser tratado como substituível. Nas amizades, você pode ser aquele que sempre ajuda, sempre apoia, sempre está lá, e, paradoxalmente, ser o mais ignorado do grupo. O mundo não recompensa esforço silencioso, recompensa presença percebida. Essa é a chave que Maquiavel apontaria imediatamente. Ele diria que você não é ignorado porque não importa. É ignorado porque não aprendeu a dominar a dinâmica invisível das relações humanas, aquilo que ele chamava de jogo. E seria um erro pensar que esse jogo é manipulação. Na verdade, é consciência social. Manipulação é enganar. Estratégia é compreender como funcionam as percepções humanas e agir de acordo. Você não quer se tornar alguém hostil ou agressivo, quer deixar claro, com naturalidade, que sua existência tem peso, que suas palavras contam, que sua presença altera o ambiente, nem que seja de forma sutil. E isso não acontece espontaneamente, acontece porque é construído. Quando Maquiavel escreve sobre poder, ele não fala apenas sobre governantes. Ele fala sobre qualquer pessoa que queira ocupar um lugar de destaque, ou simplesmente evitar ser empurrada para o fundo da sala. Para ele, poder não era só autoridade política, era influência. E influência, no cotidiano, é ser ouvido, ser considerado, ser lembrado. Portanto, quando você é ignorado, o que falta não é valor interno, mas estratégia externa. Falta aprender a diferença entre essência e aparência. Você pode ter a melhor essência do mundo, caráter, dedicação, honestidade, sensibilidade, mas se não souber construir a aparência certa, será subestimado. A essência sem aparência é invisível. A aparência sem essência é vazia. O equilíbrio entre as duas é o que faz alguém impossível de ignorar. Esse equilíbrio começa quando você aceita que não basta esperar reconhecimento, é preciso assumir responsabilidade por como você se apresenta. Não é sobre se transformar em alguém que você não é, mas sobre deixar o mundo ver quem você é de verdade, só que da forma correta. Porque ser ignorado cria uma ferida silenciosa, a sensação de que você não importa. Mas Maquiavel diria que isso é uma mentira criada pela falta de estratégia, não pela falta de valor. Ele diria que você pode rever esse jogo a qualquer momento, desde que pare de esperar passivamente e passe a agir com inteligência. Afinal, quem define como você deve ser percebido não são os outros, é você. Ao observar esse ciclo, fica claro por que Maquiavel insistia tanto na importância da presença, da postura, da narrativa e da intenção.
Ele sabia que, se você não assume controle de como aparece para o mundo te apaga sem cerimônia. E é exatamente isso que começaremos a explorar daqui para frente. Porque, para parar de ser ignorado, não basta querer ser visto, é preciso aprender a aparecer de maneira estratégica, controlada e marcante, como poucos fazem. E essa é justamente a primeira lição prática que Maquiavel ensinaria para transformar a maneira como você ocupa espaço no mundo. E é nesse ponto que a transição acontece naturalmente para o próximo passo: compreender como controlar sua própria presença. Porque se o primeiro capítulo apresenta o problema, o próximo revela o mecanismo central que Maquiavel considerava essencial para qualquer pessoa que desejasse deixar de ser invisível. Agora que você entende por que ser ignorado não é destino, mas consequência de uma dinâmica social mal compreendida, podemos avançar para o que realmente começa a mudar tudo: o domínio consciente da presença, o primeiro pilar maquiavélico para nunca mais passar despercebido. Controlar sua presença é, para Maquiavel, a primeira chave para deixar de ser ignorado. Ele entendia que a maior parte das pessoas vive em extremos, ou se esconde demais, acreditando que a humildade será interpretada como valor, ou aparece demais, acreditando que a insistência será interpretada como importância. Em ambos os casos, o efeito é o oposto. Quem se esconde se torna invisível. Quem aparece em excesso se torna previsível, e portanto descartável. Maquiavel observava que líderes eficazes não surgiam o tempo todo, nem se apagavam completamente. Eles dominavam o ritmo, o timing e a forma como surgiam diante dos outros. Esse domínio era tão poderoso que, mesmo quando diziam pouco, ainda assim eram percebidos como figuras centrais. E é exatamente isso que falta a quem sofre por ser ignorado: o entendimento de que presença não é um fato, é uma construção. Para Maquiavel, controlar a presença significa compreender que a percepção alheia não se molda pelo que você é, mas pelo que você mostra de maneira intencional. E aqui reside a primeira virada de chave: você não quer ser visto o tempo todo. Você quer ser visto no momento certo. O problema é que a maioria das pessoas acredita que precisa estar sempre lá, disponível, acessível, respondendo rápido, participando de tudo, comentando tudo, se envolvendo em conversas nas quais nem deveria estar. Acham que aparecer muito gera importância, mas isso só cria saturação. Quanto mais você se expõe, mais comum se torna. E aquilo que é comum perde impacto. Maquiavel diria que a abundância de presença destrói o prestígio. A escassez estratégica o fortalece. Quando alguém é ignorado, geralmente reage com ainda mais presença, tentando compensar a falta de atenção com esforço e insistência. Mas isso só reforça a percepção de que sua presença não tem peso. É como falar alto em um ambiente onde sua voz já foi normalizada. Ninguém escuta. O segredo maquiavélico é outro: fazer com que sua presença seja um evento, e não um hábito. Isso não significa desaparecer nem jogar jogos emocionais. Significa aprender a modular quando você aparece, como aparece e por que aparece. É uma presença pensada, não impulsiva. Uma presença que parece natural, mas é calculada. E quanto mais intencional ela se torna, mais impacto gera. Imagine as pessoas que você realmente respeita. Muitas delas não estão presentes o tempo inteiro. Elas não falam sem necessidade, não surgem em conversas irrelevantes, não se manifestam para preencher silêncio. Elas aparecem quando têm algo a contribuir, e justamente por isso, quando falam, todos prestam atenção. O gesto é simples, mas extremamente poderoso. A raridade gera expectativa. A expectativa gera importância. A importância gera presença psicológica. Maquiavel sabia que qualquer pessoa pode dominar isso, desde que abandone a ideia de ser constantemente acessível. Acesso ilimitado gera desinteresse. Seleção gera valor. Esse princípio vale em todos os contextos modernos. No trabalho, estar sempre disponível faz com que te associem a tarefas menores, não a grandes decisões. Em relacionamentos, responder imediatamente a tudo cria a impressão de que você está esperando pela atenção do outro, e isso reduz o impacto da sua presença. Em grupos sociais, participar de todas as conversas faz você se diluir na massa. Maquiavel diria que você precisa criar momentos, não linhas contínuas. Precisa surgir com energia, não em fluxo ininterrupto. Precisa escolher aparecer quando sua aparição altera o ambiente, mesmo que de forma sutil. Porque a atenção não é algo que você exige, é algo que você provoca. E como provocar atenção sem pedir por ela? Maquiavel mostraria que tudo começa pela intenção silenciosa. A maioria se comporta de maneira reativa, aparece quando chamam, fala quando perguntam, entra em discussões porque foi incluída. Quem domina a presença se comporta de maneira ativa, aparece quando quer, fala quando decide, intervém quando sabe que seu gesto será notado. Isso não é arrogância, é autocontrole. É saber que sua presença é um recurso valioso, e por isso não deve ser desperdiçado. Quando você começa a agir assim, as pessoas naturalmente passam a te observar com mais cuidado, porque percebem que há um padrão diferente na sua maneira de existir.
Outro ponto central: presença não é apenas física, mas também emocional e simbólica. Há pessoas que entram em uma sala e imediatamente se tornam o centro, mesmo em silêncio. Isso acontece porque sua energia não transmite ansiedade nem busca aprovação, transmite intenção. Elas não parecem pedir permissão para existir. Elas ocupam o espaço sem esforço. E Maquiavel sabia que esse tipo de aura pode ser treinado. Ele observava como líderes preparavam a si mesmos antes de se expor, decidiam como iriam se comportar, o que iriam transmitir, qual postura sustentariam. Era uma presença previamente construída, não improvisada. E isso fazia toda a diferença. Quando você não controla sua presença, o ambiente controla você. É levado pelas expectativas alheias, pelas demandas alheias, pela dinâmica alheia. Quando você passa a controlar o momento em que surge, o modo como se posiciona, o que escolhe responder e quando escolhe o silêncio, algo muda profundamente. Você deixa de ser uma figura que o ambiente molda e passa a ser uma figura que molda o ambiente. E é aqui que o jogo começa a virar. As pessoas passam a prestar atenção não porque você implorou, mas porque sua presença começou a carregar significado. E esse significado cria impacto, o contrário perfeito da invisibilidade. E conforme essa habilidade se fortalece, algo natural acontece. Sua presença passa a ser associada a respeito. Mas presença, sozinha, não basta. Ela abre as portas, mas não garante autoridade. Para que você deixe de ser ignorado de maneira definitiva, é preciso aprender a inspirar respeito, não pelo medo, mas pela postura. E é justamente nesse ponto que a transição para o próximo capítulo surge com suavidade. Porque, uma vez que você gere sua aparição de forma estratégica, o próximo passo inevitável é aprender como transmitir, cada vez que você surge, uma imagem que comunique segurança, seriedade e valor. E é exatamente isso que Maquiavel considerava essencial para transformar presença em poder real. Inspirar respeito sem intimidação é uma das artes mais refinadas que Maquiavel observou ao longo de sua vida. Ele percebia que os líderes verdadeiramente influentes não precisavam gritar, ameaçar ou impor medo para que fossem ouvidos. Eles exerciam um tipo de autoridade silenciosa, quase magnética, que fazia os outros prestarem atenção mesmo quando pouco diziam. Para Maquiavel, respeito nasce da combinação entre postura, intenção e domínio emocional. E essa é exatamente uma das áreas em que quem é ignorado mais sofre. Falta uma presença que comunique valor antes mesmo das palavras. Falta aquele ar de eu sei quem sou que transforma qualquer pessoa em alguém naturalmente notado. Não se trata de ser duro, hostil ou arrogante. Trata-se de transmitir uma energia que diz, minha presença importa. O erro de quem tenta conquistar respeito é acreditar que precisa explicá-lo, justificá-lo ou merecê-lo através de simpatia e esforço excessivo. Isso só cria o efeito contrário, a percepção de que está tentando provar algo que deveria ser óbvio. Maquiavel via isso o tempo todo. Homens inteligentes, competentes e até virtuosos que se sabotavam ao querer agradar demais. Quando você tenta convencer alguém de que merece respeito, você já perdeu, porque o gesto de tentar convencer coloca você abaixo do outro. O respeito verdadeiro não nasce da explicação, nasce da postura. E postura não depende do que dizem de você, mas do que você diz com seus gestos silenciosos. Maquiavel observava que as pessoas respeitadas dominam 3 elementos essenciais: economia de palavras, firmeza no olhar e tranquilidade no corpo. Não porque treinam para parecer poderosas, mas porque não desperdiçam energia tentando provar coisas. Elas não falam demais. Não tentam preencher o silêncio. Não justificam suas escolhas além do necessário. E quando falam, suas palavras têm peso porque não vêm acompanhadas de ansiedade. Cada frase carrega intenção. Cada pausa transmite autocontrole. E é exatamente esse autocontrole que separa quem é ignorado de quem é ouvido. A pessoa ignorada, geralmente, fala com pressa, se explica demais, busca confirmação constante. A pessoa respeitada parece confortável na própria pele, e isso faz com que os outros naturalmente a tratem com mais consideração. O olhar, por exemplo, é algo que Maquiavel analisava com atenção. Não o olhar agressivo, mas o olhar firme, presente, que não se desvia com facilidade. É o olhar de quem não teme ser visto, de quem não teme ocupar espaço, de quem não sente que precisa pedir desculpas por existir. Esse olhar não intimida, mas marca, porque ele transmite uma mensagem interna: você não está encolhido, não está se escondendo, não está esperando aprovação. Está ali de maneira inteira, consciente, presente. E o corpo acompanha. A postura não é rígida, mas também não é frágil. É estável, tranquila, segura. Uma postura que comunica que você está no controle de si mesmo, e quem controla a si mesmo é percebido como alguém capaz de controlar ambientes. E aqui entra um dos pontos mais importantes do pensamento maquiavélico: respeito não nasce do medo, nasce da clareza. As pessoas respeitam quem sabe o que está fazendo.
Quem demonstra ter propósito, direção e intenção. O problema é que quem é ignorado costuma agir de forma reativa, desorganizada, ansiosa. Fala porque se sente pressionado a falar. Age porque quer agradar. Se posiciona porque deseja ser aceito. E, sem perceber, passa a mensagem de que suas ações dependem do ambiente. Já a pessoa respeitada age por escolha própria. Ela fala porque quer falar, não porque precisa. Ela se posiciona quando decide, não quando é forçada. Esse pequeno detalhe muda completamente a percepção que os outros têm dela. Maquiavel dizia que, para exercer influência, é preciso emitir sinais de competência antes mesmo de demonstrar competência. Não se trata de fingir, mas de entender a psicologia humana. As pessoas avaliam o valor de alguém antes de avaliarem a verdade do que essa pessoa diz. Ou seja, o que você comunica com sua presença é tão importante quanto o conteúdo das suas palavras. Quem domina a postura cria um campo gravitacional em volta de si. É aquela sensação que você já deve ter tido. Alguém entra em uma sala e, sem levantar a voz, todos prestam atenção. Não é o que a pessoa diz. É o que a pessoa é, ou melhor, o que ela deixa transparecer. E isso não é um talento nato. É uma construção. Maquiavel via que grandes figuras públicas treinavam sua presença. Pensavam antes de agir. Decidiam previamente a imagem que queriam transmitir. E mantinham essa imagem com consistência. A pessoa ignorada, ao contrário, costuma variar demais. Um dia tímida, outro dia expansiva. Um dia tentando agradar, outro dia tentando impor. Um dia se justificando, outro dia se calando demais. A inconsistência enfraquece a percepção. A consistência fortalece. Quando você se apresenta de maneira alinhada, estável e consciente, as pessoas começam a te tratar com mais cuidado, porque percebem que você é alguém que sabe exatamente o que está fazendo. Nesse ponto, fica claro porque a postura é o elo que transforma a presença em autoridade. Mas o respeito que nasce dessa postura ainda não garante que os outros verão seu valor de maneira clara. Falta um elemento essencial que Maquiavel considerava decisivo: o domínio da narrativa. Você pode controlar sua presença e inspirar respeito, mas, se não controlar a história que contam sobre você, e a história que você conta sobre si mesmo, continuará vulnerável às percepções alheias. E é justamente essa transição que inicia o próximo capítulo. Porque, depois de aprender a ser visto com mais gravidade, o próximo passo é aprender a controlar o que essa visão desperta nos outros. O capítulo seguinte mostrará como a narrativa se transforma no instrumento mais poderoso para moldar sua reputação e garantir que, finalmente, você deixe de ser ignorado. Maquiavel sabia que, no jogo da influência humana, não basta aparecer com presença forte e inspirar respeito. Esses elementos criam um cenário, mas não definem o enredo. E, para ele, quem não controla o enredo da própria vida acaba sendo controlado pelos enredos que os outros constroem. É por isso que tantas pessoas, mesmo após melhorarem sua postura e sua presença, continuam sendo ignoradas, porque não aprenderam a controlar a própria narrativa. No silêncio deixado por quem não narra quem é, surge o ruído das interpretações alheias, muitas vezes distorcidas, superficiais ou simplesmente falsas. Maquiavel diria que, se você não define sua história, alguém irá defini-la por você. E, quase sempre, essa história não será favorável. A narrativa, na visão maquiavélica, não é apenas o que você diz sobre si mesmo, mas aquilo que os outros percebem como sentido da sua presença. Ela é a lente através da qual as pessoas interpretam suas atitudes, suas palavras e até seus silêncios. O problema é que a maioria vive sem intenção narrativa, acreditando que basta ser autêntico e o mundo compreenderá corretamente quem ela é. Mas isso é uma ilusão perigosa. As pessoas não veem você como você é. Elas veem você como sua história permite que seja visto. E se essa história é fraca, incoerente ou inexistente, sua presença se torna facilmente ignorável, independentemente da qualidade da sua personalidade ou das suas capacidades. Maquiavel observava que grandes figuras nunca deixam sua imagem nas mãos do acaso. Eles escolhem quais partes de si mesmos mostram, quais ocultam, quais enfatizam e quais modulam. Não por manipulação, mas porque entendem que a percepção humana é naturalmente seletiva. Você nunca conseguirá mostrar tudo. Então precisa decidir o que importa. A pessoa ignorada, por outro lado, geralmente mostra o que os outros querem ver, ou o que o ambiente pressiona, ou o que surge de forma impulsiva. Ela se explica demais, se contradiz, muda sua postura conforme a opinião alheia. E essa instabilidade narrativa a enfraquece. Quem não tem uma história clara se torna um personagem secundário no enredo dos outros. A narrativa não é criada apenas com palavras, mas com repetição, consistência e alinhamento. Quando você transmite sempre a mesma mensagem sobre quem é e o que representa, as pessoas começam a internalizar essa imagem sem esforço. Não se trata de criar um personagem, trata-se de ancorar sua identidade de forma clara. Maquiavel via isso como o segredo dos líderes fortes.
eles escolhem uma essência central: decisão, coragem, prudência, inteligência estratégica, e moldam todas as suas ações para refletir essa essência. Mesmo seus erros pareciam coerentes com sua narrativa, e isso os tornava mais difíceis de derrubar. Mas por que isso é tão poderoso? Porque a narrativa cria reputação, e reputação define como você é tratado. Pessoas com reputação forte não precisam pedir atenção, elas naturalmente recebem. Pessoas com reputação fraca podem fazer tudo certo e ainda assim serem ignoradas. E, para Maquiavel, reputação não é construída no momento em que você fala, mas no que você simboliza antes mesmo de abrir a boca. É por isso que controlar a narrativa é tão crucial. Ela cria uma antecipação. As pessoas passam a esperar certos comportamentos de você, e essa expectativa te coloca automaticamente em posição de destaque. Construir essa narrativa não significa exagerar seus feitos ou inventar qualidades inexistentes. Significa selecionar aquilo que você quer que seja lembrado. Significa deixar claro, repetidamente, qual é a sua força central. Você pode ser conhecido pela sua clareza, pela sua confiança tranquila, pela sua inteligência prática, pela sua calma inabalável, pela sua visão estratégica. Mas é você quem deve decidir qual será essa marca, porque, se não decidir, o ambiente decidirá por você. E o ambiente quase nunca faz escolhas que favorecem sua grandeza. Há outro ponto profundamente maquiavélico: a narrativa não vive apenas no que você diz, mas também no que você recusa dizer. O silêncio é uma ferramenta poderosa quando usado intencionalmente. Ele cria mistério, profundidade, espaço para interpretação. E, ao contrário do que muitos acreditam, não é o excesso de informação que faz alguém interessante, é a escassez selecionada. Pessoas que revelam tudo sobre si mesmas perdem magnetismo. Pessoas que mantêm elementos em reserva se tornam objeto de curiosidade. E curiosidade é uma forma de atenção, talvez a mais intensa delas. Quando você domina a narrativa, as pessoas param de te ignorar porque passam a te enxergar como alguém que carrega uma história. Algo que o diferencia, que o distingue, que o separa da massa. E, em um mundo onde todos parecem versões repetidas uns dos outros, quem tem uma narrativa própria se torna automaticamente relevante. Maquiavel sabia que o ser humano não busca apenas pessoas, busca significados. E, quando você se torna alguém cujo comportamento possui sentido, seu valor cresce exponencialmente. Mas a narrativa, por mais poderosa que seja, precisa ser sustentada por um elemento ainda mais profundo: a capacidade de lidar com conflitos. Porque, inevitavelmente, quanto mais você aparece, quanto mais respeito inspira e quanto mais forte sua história se torna, mais resistência, inveja e oposição surgirão. E é justamente nessa virada que o próximo capítulo entra. Agora que você entende como controlar o enredo da sua própria presença, o passo seguinte é aprender a enfrentar as tensões que surgem quando você deixa de ser ignorado. Porque, como Maquiavel sabia melhor do que ninguém, visibilidade não traz apenas admiração, traz desafios que exigem força, frieza e estratégia. É isso que vamos explorar a seguir. A essa altura, você já começou a perceber que ser ignorado não é uma sentença, mas um efeito previsível de comportamentos que podem, e devem, ser modificados. Maquiavel entendia que as pessoas não reagem à bondade ou à intenção pura, mas ao impacto concreto que alguém exerce sobre elas. E é justamente neste ponto que muitos falham. Acreditam que, para deixar de ser ignorados, basta falar mais alto, chamar atenção ou exigir reconhecimento. Mas, segundo o pensamento maquiaveliano, quem tenta forçar relevância revela sua própria fragilidade. O poder não nasce do pedido, ele nasce da presença. E presença é construída, não implorada. O que Maquiavel compreendia era simples e brutal: as pessoas gravitam naturalmente em torno de quem parece ter clareza, direção e autonomia. Quem transmite indecisão, hesitação ou necessidade excessiva acaba se tornando invisível, porque representa um peso, não um guia. Assim, o quinto passo para deixar de ser ignorado é dominar a arte da autodeclaração silenciosa, uma forma de mostrar quem você é, sem alarde, sem explicação e sem disputa. É o que Maquiavel chamava de o vigor da postura, a capacidade de comunicar força sem pronunciar uma única palavra de força. Essa força nasce na maneira como você entra em um ambiente, observa antes de agir e escolhe o momento exato de se manifestar. Maquiavel sempre alertava que falar demais é entregar munição ao inimigo, expor demais suas intenções é permitir que os outros definam seu lugar. O indivíduo ignorado, muitas vezes, é aquele que antecipa tudo, explica demais, tenta se justificar constantemente. Por isso perde a aura que sustenta o respeito. A pessoa que deseja ser ouvida precisa reaprender a guardar o que pensa até que a hora seja ideal. Essa espera estratégica muda completamente a forma como os outros respondem à sua presença. Outra lição maquiaveliana crucial é entender que a atenção é um recurso escasso. Ninguém tem interesse espontâneo em você. As pessoas se interessam por aquilo que as afeta. Se você deseja ser menos ignorado, precisa se tornar alguém cujo valor seja percebido, não anunciado.
E valor percebido nasce da utilidade. Não a utilidade servil, mas a utilidade estratégica. Oferecer ideias no momento certo, trazer soluções quando ninguém espera, perceber aquilo que os outros não viram. É assim que você se torna difícil de ignorar, sendo aquele que entrega aquilo que realmente faz diferença. Não é bajulação nem caridade emocional, é inteligência prática. Maquiavel destacava ainda que a imagem que você projeta é tão importante quanto o seu conteúdo. Isso significa que pequenos detalhes, a firmeza do olhar, a postura alinhada, a forma como você ocupa o espaço, o ritmo da sua fala, todos contribuem para moldar a maneira como os outros o classificam mentalmente. Pessoas ignoradas geralmente se encolhem, minimizam a própria presença. E o problema é que o mundo percebe. Seu corpo fala antes de você. Para Maquiavel, o príncipe deveria sempre parecer seguro, mesmo quando não estivesse. Da mesma forma, você deve praticar a presença como se ela já fosse natural. É uma espécie de ensaio interno, mas seu impacto externo é imediato. Outro ponto maquiaveliano fundamental é a gestão da escassez. Quem está sempre disponível, acessível, presente em todo momento, acaba se tornando comum, e o comum é ignorado. Se você deseja ser ouvido, deve criar uma espécie de rarefação elegante, estar presente quando importa, mas não o tempo todo. Maquiavel via isso como uma técnica essencial de autoridade, nunca permitir que sua imagem seja banalizada. A presença constante diminui o valor percebido, a presença estratégica multiplica esse valor. Não se trata de jogar jogos infantis de desaparecimento, mas de estabelecer limites firmes e naturais que mostram que sua energia não é dispersa, mas direcionada. Também precisamos falar sobre o que Maquiavel chamaria de domínio do julgamento alheio. Ele entendia que as pessoas vão sempre tentar colocá-lo em categorias prontas, porque isso facilita como elas lidam com você. E, se você não for ativo na construção da sua própria imagem, será encaixado automaticamente na categoria dos irrelevantes. Para evitar isso, você precisa assumir o poder narrativo sobre si mesmo. Suas ações devem reforçar a narrativa que você deseja que os outros acreditem sobre quem você é. Se você quer ser visto como alguém confiável, suas ações devem ser pontuais, firmes e consistentes. Se deseja ser percebido como alguém capaz, entregue resultados. Se quer ser tratado com respeito, não tolere comportamentos que o diminuam. Maquiavel dizia que o príncipe deve evitar duas coisas acima de tudo: ser odiado e ser desprezado. O desprezo é pior que o ódio, porque o ódio reconhece força, mas o desprezo reconhece insignificância. Ser ignorado é o primeiro passo para ser desprezado. Quando você deixa que sua importância seja reduzida pelos outros, perde terreno psicológico. Por isso, cada ação sua deve servir para reafirmar, mesmo que de forma sutil, que você não é alguém que pode ser tratado como um ornamento social. A forma como você reage a pequenas desconsiderações define como será tratado nas maiores. Esse processo exige disciplina, mas também exige uma mudança interna, abandonar a necessidade de ser aprovado. A aprovação contínua é inimiga da autoridade. Maquiavel sabia que, quanto mais alguém tenta agradar, mais fraco se torna. E quanto mais fraco, mais ignorado será. A chave é substituir a busca por aceitação pela busca por clareza. Saber quem você é, o que tolera, o que defende e o que não negocia. Essa clareza interna cria uma linha invisível em torno de você, que impede que as pessoas tratem sua presença com descaso. À medida que você integra essas ideias, começa a perceber que a atenção dos outros não é conquistada por imploração, mas por transformação. Maquiavel não ensinaria você a gritar por espaço, mas a se tornar o tipo de pessoa que naturalmente ocupa espaço. E, ao fazer isso, você começa a dissolver o ciclo do silêncio que o cercava, preparando o caminho para o próximo passo. Um passo que conecta diretamente com o que virá no capítulo seguinte, onde veremos como transformar essa nova presença em influência real e incontestável. Quando você começa a construir uma presença que não pode mais ser ignorada, surge o próximo desafio maquiaveliano: transformar essa presença em influência real. Ser notado é apenas o começo. O que importa é o que você faz com essa atenção recém-conquistada. Maquiavel jamais acreditou que visibilidade, por si só, fosse sinônimo de poder. Ele sabia que muitos aparecem, mas poucos comandam. E, para ele, a diferença entre esses dois perfis está na capacidade de moldar a percepção dos outros a seu favor, sem que isso seja evidente. É aqui que o jogo psicológico começa a mudar de nível. Uma das lições centrais de Maquiavel é que o verdadeiro poder nasce da impressão que você cria, não do discurso que você anuncia. A influência não é o que você diz às pessoas que tem, é o que elas acreditam espontaneamente ao observar sua conduta. E essa crença é construída lentamente, nos detalhes que passam despercebidos para quem age sem intenção, mas se tornam ferramentas valiosas nas mãos de alguém que entende a dinâmica do respeito. Quanto mais consistente você é, mais previsível, e paradoxalmente, mais confiável, você se torna. Pessoas imprevisíveis sem propósito são ignoradas. Pessoas imprevisíveis com direção intrigam.
Pessoas previsíveis e sólidas influenciam. Maquiavel também sabia que a influência depende de uma compreensão profunda da psicologia humana. Ninguém se guia pela lógica pura. As pessoas seguem quem as faz sentir segurança, clareza e perspectiva. Portanto, seu próximo movimento para deixar de ser ignorado consiste em se tornar alguém que inspira essas três sensações. Não se trata de carisma teatral, mas de uma espécie de consistência emocional que faz com que os outros vejam em você um ponto fixo em um ambiente caótico. Maquiavel dizia que o príncipe deve ser como uma rocha firme em meio à tempestade. Para você, isso significa que, ao invés de reagir impulsivamente a cada comportamento alheio, você mantém uma postura estável. Não se abala com pequenas provocações, não perde energia com disputas insignificantes e nunca demonstra descontrole emocional. A estabilidade é magnética. Outra parte crucial da influência maquiaveliana é a capacidade de prever as intenções alheias. Maquiavel acreditava que um líder perde poder quando é o último a perceber o que está acontecendo ao seu redor. Por isso, ele insistia: observe mais do que fala, entenda antes de agir. Esse tipo de vigilância inteligente permite que você perceba dinâmicas invisíveis. Quem tenta competir com você silenciosamente, quem subestima suas capacidades, quem tenta disputar espaço psicológico. Quando você compreende essas nuances, começa a agir não sobre os comportamentos, mas sobre as causas internas deles. E é assim que influência verdadeira se estabelece. Quando você entende o que as pessoas querem e tem a habilidade de orientá-las sutilmente na direção que favorece a todos, inclusive você. E aqui entra um dos conceitos mais poderosos do pensamento maquiaveliano: a arte do contraste. Maquiavel dizia que, para parecer grandioso, é preciso colocar-se em situações em que seu valor se destaque naturalmente. Muitas pessoas são ignoradas não porque são fracas, mas porque estão no ambiente errado, na função errada ou cercadas de pessoas que jamais reconhecerão seu potencial. A influência exige palco adequado. Isso não significa buscar holofotes, mas escolher contextos que permitam que suas qualidades sejam vistas e sentidas. Às vezes, um único movimento, mudar o ambiente, o grupo, o tipo de conversa em que se envolve, já basta para que sua presença comece a brilhar onde antes era abafada. Maquiavel também compreendia o papel das alianças. Ele sabia que ninguém ascende sozinho, e que aliados estratégicos valem mais do que multidões indiferentes. Para deixar de ser ignorado, você precisa, pouco a pouco, aproximar-se de pessoas que reconhecem valor e pensam além do óbvio. Essas alianças não precisam ser declaradas, e muitas vezes nem devem ser. Mas são elas que ampliam sua influência. Pessoas de valor gravitam em torno de quem demonstra direção. E, ao contrário do que muitos imaginam, esses aliados não surgem quando você se exibe, eles surgem quando você demonstra consistência. A verdadeira influência se constrói quando pessoas importantes percebem que você não é mais um, você é alguém que agrega. Mas talvez o elemento mais sofisticado do pensamento maquiaveliano seja o controle da própria narrativa. Para ele, não basta agir, é necessário que suas ações sejam interpretadas da forma que você deseja. E essa interpretação não é construída com explicações longas, mas com gestos simbólicos, escolhas calculadas e silêncios estratégicos. Muitas vezes, o silêncio é mais poderoso do que a fala, porque permite que os outros projetem em você significados que, se ditos diretamente, seriam questionados. Quando as pessoas não sabem exatamente o que você pensa, mas sabem que você sabe o que está fazendo, sua influência se expande. A aura de mistério não é jogo, é uma ferramenta psicológica que impede que os outros o classifiquem antes do tempo. Além disso, Maquiavel ensinava que quem deseja influenciar não pode demonstrar necessidade. A necessidade é repelente, a autonomia é atraente. Por isso, você não deve buscar aprovação, deve buscar direção. Pessoas ignoradas, muitas vezes, caem no erro de tentar agradar como forma de conquistar atenção. Mas isso só reforça a percepção de fragilidade. Quando você age a partir de convicção e não de ansiedade social, a maneira como os outros o percebem muda radicalmente. Seus gestos ficam mais firmes, suas falas mais objetivas, suas escolhas mais claras. A influência não nasce da tentativa de impressionar, nasce da tranquilidade interna de quem não precisa se provar a cada instante. Outro princípio maquiaveliano essencial: não reaja, decida. Pessoas ignoradas são aquelas que vivem apagando incêndios, respondendo ao comportamento das outras, sempre um passo atrás. A influência só se manifesta quando você começa a agir no seu próprio tempo, não no tempo dos outros. Decisões firmes, tomadas com calma, mesmo quando pequenas, criam uma percepção de liderança. E liderança é o oposto absoluto de invisibilidade. Cada vez que você toma uma decisão consciente, seja sobre sua rotina, seus limites, sua presença ou suas relações, você envia ao mundo um sinal psicológico: eu existo, eu escolho, eu conduzo. A partir daí, o respeito começa a se formar de maneira quase inevitável. Conforme você integra todas essas estratégias, algo sutil acontece.
as pessoas começam a procurá-lo espontaneamente. Não porque você pediu, mas porque você se tornou alguém cuja presença tem peso. E aqui entra a última e mais profunda lição maquiaveliana deste capítulo. A influência verdadeira não se impõe, ela é percebida. É quando os outros notam que você tem uma força silenciosa, uma clareza rara e uma postura que não precisa ser explicada. Quando isso acontece, você deixa definitivamente o território de quem implora para ser visto e entra no espaço daqueles que simplesmente não podem ser ignorados. Quando todas as peças do jogo forem movidas com consciência, sua presença dominada, sua postura firme, sua narrativa moldada, sua influência sedimentada, você alcançará algo que, para muitos, parece utopia, tornar-se alguém impossível de ignorar. Esse não será o resultado de gritos, de ostentação ou de manipulação barata. Será efeito natural de alguém que aprendeu a governar a própria imagem, a própria ação e a própria essência com estratégia. Como Maquiavel ensinaria, poder real não é o poder que se impõe ruidosamente, mas o poder que se assume com tranquilidade, constância e clareza. E esse poder, quando bem exercido, transforma não apenas como os outros te veem, mas como você se vê, e como decide viver. Você começará a perceber que os convites se multiplicam, que sua opinião passa a ser considerada, que sua presença causa efeito sem necessidade de esforço. As pessoas irão procurar sua visão, seu conselho, sua companhia, não porque você implorou ou tentou forçar, mas porque se tornaram conscientes de que sua presença altera o ambiente para melhor. E esse reconhecimento será tão natural quanto inevitável. Nesse ponto, você não precisará provar mais nada. Sua reputação falará por si mesma, sustentada por ações consistentes e presença estratégica. As portas começarão a se abrir, e você sentirá claramente que não está mais na retaguarda, mas no centro da cena. Mas Maquiavel sabia que visibilidade traz riscos. Chamamos a atenção não apenas dos que admiram, mas também dos que invejam, dos que competem, dos que desejam nos reduzir ao nível de antes. E, por isso, manter esse novo status exige vigilância contínua. Não basta alcançar relevância, é preciso sustentá-la sem ceder às provocações triviais, sem se deixar arrastar pela pressão dos outros, sem perder a clareza interna. A blindagem psicológica nasce da mesma fonte da influência, da consciência de si mesmo, da firmeza dos valores, da serenidade diante da inconstância alheia. Quem foi ignorado e se ergueu com estratégia sabe que sua subida depende menos de oportunidades externas e mais da maneira como decide existir no mundo. Essa transformação não é superficial. Ela toca o âmago de quem você é, transforma seu senso de identidade, sua forma de enxergar os outros, sua postura diante da vida. Você deixa de buscar aceitação externa e passa a reger sua própria aprovação. E, nesse processo, descobre uma liberdade rara. A liberdade de existir sem depender da validação alheia. Você não precisa mais responder mensagens imediatamente, não precisa mais se justificar, não precisa mais provar seu valor. Sua presença fala por si. Sua história se impõe sozinha. E, por consequência, sua vida muda, suas relações, seu trabalho, suas escolhas passam a refletir a nova realidade. Você não é mais um figurante, você é protagonista. E esse protagonismo, para Maquiavel, é uma arma, mas também uma responsabilidade. Ser alguém que não pode ser ignorado significa carregar peso, expectativas, desafios. Significa estar atento às próprias atitudes, manter coerência, preservar sua energia, saber escolher onde investir seu valor e onde economizá-lo. Significa entender que, embora o reconhecimento externo possa vir, o que realmente importa é a autoridade interna, aquela que ninguém tira de você, porque não depende de aplausos, depende apenas de sua própria convicção. Esse é o verdadeiro poder que Maquiavel oferece, não o poder de dominar os outros, mas o poder de dominar a si mesmo. Por fim, você entenderá que ser visto, de maneira estratégica, consciente e respeitosa, não é sinônimo de egoísmo, mas de dignidade. Não se trata de destruir os outros para subir. Trata-se de reconstruir sua autoestima, seu espaço, sua presença, da forma mais honesta possível. E, quando isso acontece, a invisibilidade deixa de ser destino, torna-se escolha, a escolha de permanecer no fundo ou assumir o centro. E, se escolheu o centro, então você já aprendeu a lição mais valiosa, olhar para dentro primeiro, alinhar seus valores, e só depois erguer sua voz. O mundo ouvirá, não porque você gritou, mas porque você provou, com cada gesto e cada atitude, que sua presença importa.